aqui neste manto de Cantarábia, né? Eu quero falar para você de fé, que é algo, né, que Deus tem dado para cada um de nós. Quantos de vocês sabem que cada um de vocês que estão aqui, não é, tem uma medida de fé? Bota a mão para cima e diga glória a Deus. Amado, eu quero dizer que cada um que se encontra aqui neste manto de Cantarábia, aqui nesta noite, Deus tem dado uma medida de fé. Quantas vezes o diabo chega para você e fala assim, você não tem fé não, você não vai chegar a lugar nenhum não, você não tem fé? Querido, isso é mentira, e o diabo ele é mentiroso, não é verdade? Eu quero dizer para você que para cada pessoa Deus tem separado uma medida de fé. E como que isso se procede ao coração de Deus? Cada um de nós temos também, querido, por fé, né, de exercitar o propósito de Deus na nossa vida. Nós fomos chamados por Deus para exercitar nossa fé. Exercitar. O crente que exercita a fé dele, a fé vai crescendo. Mas o crente que não exercita a fé dele, a fé continua pequena. Porque para cada um Deus tem uma medida de fé. Então uma medida de fé para um, a fé é pequena. Uma medida de fé para outro, uma parte maior. E para outro já é maior porque ele exercita, né? De acordo com cada pessoa, está entendendo, irmão? Deus derrama uma medida de fé. Então significa que todos nós temos fé, mas ela é necessária, que nós possamos exercitar, né? E como que o homem exercita a fé? Ele crê em Deus, né? E ele exercita em cima do propósito a fé dele nesse Deus. E Deus vai responder cada um segundo a minha fé, não, segundo a sua fé. Diga agora a Deus, irmãos. Deus não vai te dar resposta segundo a minha fé, né? Deus vai te dar resposta da sua oração segundo a sua fé. E por isso Jesus, em todo momento, né, das mensagens que ele trabalhava, que trabalha na Bíblia, né, ele diz, vai mulher em paz, porque a tua fé te salvou. É a fé daquela mulher que salvou, é a fé daquele homem que salvou ele. Diga agora a Deus, irmãos. Amém? Então é a fé, a nossa fé que nos salva. É através da nossa fé, exercitando diante de Deus, é que nós passamos a ter as vitórias que almejamos diante do nosso Deus. Diga agora a Deus, querido. A Bíblia fala de uma mulher de uma fé imensa, querido, né? Fala de uma mulher chamada Débora. Quantos conhecem Débora na Bíblia? Diga agora a Deus, hein? Querido, Débora era uma mulher, queridos irmãos, que ela tinha uma família. Débora era uma mulher que era casada. Débora era uma mulher que era dona de casa. Mas aquela mulher, mesmo sendo esposa, dona de casa, né? Uma mulher casada, Deus viu a fé daquela mulher. E que fé Débora, né, exercitou? A Débora exercitou uma fé tão grande que através da fé dela, Deus estabeleceu sobre a vida dela uma mensagem chamada coragem. A fé de Débora deu a ela coragem para tudo aquilo que Deus queria com o propósito de estabelecer sobre a vida daquela mulher. E Deus viu que aquela mulher tinha coragem. E por causa da coragem que Deus deu àquela mulher, Deus fez dela o quê? Líder do exército de Israel. Aquela mulher só ia à guerra, está entendendo? Com aqueles homens todinhos que ela comandava. E a Bíblia diz que aqueles homens só iam à guerra com aquela mulher se ela fosse. Só se ela fosse que eles iam. Se eles fossem sozinhos, eles não queriam ir. Se eram mandados para ir sozinhos, eles não iam. Sabe de quê? Porque eles acreditavam na coragem daquela mulher. Amada, aqui neste manto de Cantarábia, neste manto de Cantasnúvia, eu digo isso para os jovens, digo isso para os adolescentes, digo isso para os adultos que estão aqui nesta noite. Eu quero dizer para você, se você não despertar a sua fé, e no momento que você desperta a sua fé, você for uma pessoa e você não vai a lugar nenhum, mas uma fé, coragem, ela chega ao propósito que Deus te chamou. Uma fé, coragem, ela chega ao propósito que Deus chamou. Quantas pessoas começam a orar, e no momento que começam a orar, queridos irmãos, né, elas vê que estão, né, dentro de um problema tão sério, ela faz igual a Pedro, ela afunda no mar.
Ela vai até um determinado lugar, mas ali não tem condição de chegar, né, mais perto do que ela quer. O que ela faz? Ela afunda. Verdade. O que quer dizer isso? Fala, uma fé insegura. Uma fé insegura. A fé de Pedro foi insegura, mas a fé de Débora levou aquela mulher ao propósito que ela estabeleceu diante de Deus. Quer ter vitória na tua vida? Tenha coragem. Quer ter vitória na tua vida? Tenha coragem. Eu digo para você que você não pode ter medo do gigante que se levanta na tua vida. Eu digo para você que você não pode ter medo do gigante que se levanta contra a sua vida. Porque, queridos, preste bem atenção. Contra o gigante, nós temos um nome. Qual é o nome? O nome do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Quantas pessoas dizem assim, pastora, né? Eu estou orando, né? E quando de repente a pessoa diz, me cansei de orar, né? Por que a pessoa se cansou? Porque a pessoa não tem coragem para enfrentar o seu problema. Pastor, porque o problema é muito grande. Querido, preste atenção. Problemas na nossa vida, tem problemas que nós mesmos resolvemos. Agora, o problema que você não pode resolver, esse é o problema para o seu Deus. E por que você vai se pôr em desespero? Por que você vai ter insegurança? Porque o problema é grande se você tem um Deus tão grande. Eu acho que você ainda não entendeu o que Deus é, o que Deus representa e o que Deus tem poder de fazer. Glória a Deus. Quantas pessoas olham para o problema olhando as suas condições de enfrentar aquele problema? Você olha para você. E quando você vê que você não tem mais condição de enfrentar aquele problema, aí você fica inseguro, né? Tem dúvida que vai resolver ou não vai resolver. Mas quando você crê e tem uma fé, né, realmente em Deus, uma fé realmente que você está exercitando nesse Deus, eu quero dizer para você que não existe problema grande que o Deus que é grande, que você serve, não possa resolver. Todo problema grande é para o Deus que você serve resolver. Ele que vai resolver, você apenas crê. Mas quem vai trazer a solução e resolver no seu lugar é o Deus que você serve. Hoje eu digo para a igreja em nome de Jesus, olha lá para Davi, tão pequenininho, sem nunca ter ido à luta, nunca foi à guerra, era pastor de ovelha, não sabia lutar, nunca usou armas, né? Como arma de guerra, nunca tinha usado, né, nenhuma roupa, né, adequada para a guerra. Mas aquele homem foi escolhido por Deus não pela capacidade dele, né, para poder destruir o gigante, mas por fé, ele destruiu o gigante, que ele sabia que ele não contava com ele naquele momento. Era quem? Ele contava com Deus dos exércitos. Deus dos exércitos. Querido, em todo problema grande, neste manto de Cantarábia, contempla a espada de Jeová aqui. Contempla a espada de Jeová aqui. Para todo problema grande, clame o Deus todo poderoso na sua vida. Que é Ele que vai à frente, é Ele que vai realizar o milagre, é Ele que vai trazer a solução, é Ele que vai agir em favor da tua vida. É nessa hora que você vai ver que o Deus que você serve, Ele é todo poderoso. Há coisas na vida que nós resolvemos, mas há coisas na vida que nós não temos. Não temos capacidade, tá vendo? E nós não temos condição nenhuma. Eu quero falar impotente. Nós nos tornamos impotentes diante da situação. Eu sempre digo, há situações na nossa vida que nós nos tornamos impotentes na situação. Mas é nesse momento que você vai mostrar o Deus que você serve. É nesse momento que você vai exercitar a sua fé. E é nesse momento que você vai colocar o problema na mão do Deus que você serve. E é nessa hora que Ele vai efetuar o milagre, porque Ele é Deus que traz a solução. Diga glória a Deus, igreja. Amém, queridos? Diga assim, para todo problema grande, eu clamo Deus que tem poder de trazer a solução. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que aquela mulher
foi tão corajosa, que Deus se agradou do coração, né, de Débora e de tudo que ela fazia. Então Débora, queridos irmãos, né, foi casada, depois se tornou líder do exército de Israel. Logo em seguida Deus foi ocupando aquela mulher com mais coisas, porque Deus se agradava do coração daquela mulher, do comportamento dela. Olha só, quantas vezes Deus dá, né, algumas coisas, né, que nós pedimos a Ele, e Ele dá. Ah, eu quero uma casa grande, Deus dá. Aí a casa é tão grande que você se sente tão cansado de limpar a casa o dia todo, né? E você acaba não vindo da igreja com o presente que Deus te deu. Ah, eu quero filho. Não tem filho, mas quero filho. Aí Deus dá filho. Aí por causa do filho que tem, você se sente atrapalhado, acha que o filho é peso. Não pode fazer a obra de Deus. Nem vem mais à casa de Deus. Ah, eu quero um trabalho. Não trabalhava, mas pediu um trabalho, Deus deu. Aí Deus abriu a porta de trabalho. Agora é motivo também de cansativo. É cansativo, você quase não vem mais à casa de Deus. Então o primeiro lugar que é de Deus, primeiro mandamento é o que? Fala, servir a Deus. Fala, primeiro lugar, não é verdade? Servir a Deus com todo o nosso coração é o que? Fala, é o primeiro lugar, o primeiro mandamento. E o segundo, fala, amar ao próximo. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, né? É servir a Deus, né? E o segundo, para amar ao próximo, como? Então, pronto, como se fosse nós mesmos, né? Então, presta bem atenção, né? E aí você vê a pessoa negligenciando o primeiro lugar, primeiro mandamento. A Bíblia diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Faça só isso. E depois é o quê? E as demais coisas vos serão acrescentadas de Jeová. Diga glória a Deus. Não se preocupa com mais nada, porque tudo vai ser acrescentado. Não se embaraça com o pai, com a mãe, com o sogra, com o filho, com o neto, com o sobrinho, com o bisneto. Não se atrapalhe com o emprego que tem. Sempre aprenda a agradecer. Não deixe o diabo entrar, não dê legalidade. Aprenda a crer nesse Deus. Aprenda a colocar Ele em seu primeiro lugar, no lugar dele. O número de Deus, sabe qual é? Não é 7. O número de Deus é 1. 1 é o número de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Amém? 7 é o número da perfeição. Perfeição. Cada número tem uma mensagem. E tem também, né? Com significado. Cada 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu vou explicar isso para vocês. Está entendendo? Todos eles têm um número. Inclusive a gente vai juntando um com o outro para ver o que Deus está querendo transmitir. Quando você tem mensagem, ou sonho, ou visão com número. Diga glória a Deus, irmãos. Então presta bem atenção. Mas Débora se agradou. Ela não se atrapalhou. Ela continuou sendo dona de casa, líder do exército de Israel. E logo em seguida Deus fez dela o quê? Fez dela profetisa. Deus foi dando mais àquela mulher. E logo depois Deus fez dela o quê? Juíza de Israel. Olha como essa mulher cresceu dentro da nação de Israel. Uma simples dona de casa, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Mas por quê? Qual foi o segredo? A fé daquela mulher era fé e coragem. Ela não desanimava. Ela não murmurava pelo que Deus estava fazendo com ela, o que Deus deu a ela. Querido, o segredo é não desanimar. O segredo é não se esfriar. Estou passando luta, aprenda a não murmurar. Aprenda a agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem operado. Você está vivo, você tem saúde, você é salvo, você tem o que comer, você tem um trabalho, tem um dinheiro. Aprenda a servir a Deus com alegria. Diga agora a Deus, igreja. Não aceite murmurar. Não aceite se amarrar, querido, mas sirva a Deus como Deus te chama para servir. Diga agora a Deus, querido. A Bíblia diz: servir a Deus é com alegria. É com alegria. Estão vendo? Amado, então a Bíblia diz que o segredo de Débora, né, era essa fé. A Bíblia fala de outra fé também, querido, chamada a fé também de Ana. Ana, uma mulher, querido irmãos, perseverante. A fé da mulher levou aquela mulher a perseverar. Quantas pessoas começam a orar um ano por um objetivo, mas porque Deus não deu naquele final de ano aquela resposta para a vida dela, a pessoa desanima, não ora mais, né? Não quer mais saber de orar pelaquela causa porque não foi respondida.
ela acha que não foi respondida, né? Mas em todas as vezes que nós oramos e cremos na solução de Deus na nossa vida, Deus traz a resposta. E muitas vezes a resposta não é em um ano, muitas vezes a resposta é em 2, em 3, porque a resposta de Deus é para arrumar a nossa vida, é para responder completamente. E para isso Ele tem que trabalhar o vaso, tem que levantar, tem que dar estrutura, tem que dar cabeça para a pessoa amadurecer. Eu me lembro há poucos dias atrás, eu orando aqui com uma irmã. Irmã, vamos orar. Pastora, ora pelo meu marido. Minha irmã, ora primeiro. Pastor, o homem está desempregado, sou eu que estou tomando conta da casa, sou eu que estou botando a casa, sou eu que estou trabalhando para colocar dinheiro, comida, tudo dentro de casa. O homem está lá, pastor. Ele tem que se empregar. Sua irmã, esse homem tem que primeiro aceitar Jesus, hein? E não deu outra. Ela orou para Deus abençoar o marido, está entendendo? O pai dos 2 filhos dela, do casal de filhos dela, está entendendo? Com emprego. Aí Deus deu um empregão para o homem, uma multinacional. Lá, ele tinha uma secretária, namorou a secretária, casou com a secretária, largou ela, tem uma filha, uma menina com a secretária. Largou ela. Ela não ficou com nada, nem com o apartamento, nem com o carro que ele tinha, nem com o dinheiro, não ficou com nada, foi embora. Querido, preste atenção, a fé tem que ser perseverante, e você tem que amadurecer a sua fé, e tem que saber como vai orar. Estão entendendo? A fé de Ana não deixou Ana parada pelos caminhos. O intercessor verdadeiro, ele ora até Deus trazer a solução para aquele problema. Ele não para de orar até Deus trazer a solução. O intercessor não se esmurece. O intercessor, ele não cansa. O intercessor, ele não diz não para aquela situação até Deus trazer a resposta para aquilo que ele busca, para aquilo que ele crê, para aquilo que ele ora. Diga glória a Deus, irmãos. Querido, eu nunca cansei da minha família, que é minha família. E Deus fez essa obra linda em todos eles. Eu nunca cansei dos meus adotivos. E Deus fez uma obra linda em todos eles. Eu não canso das pessoas que eu levo para minha casa, com todos os problemas que muitas vezes até me dão. Todos eles, né? Presta bem atenção, mas eu não me canso até Deus fazer a obra. E Deus fez a obra por causa do meu amor para com eles, por causa da minha perseverança. Está entendendo? Eu só parei de orar por eles agora porque Deus fez a obra. Diga agora a Deus, irmãos. Queridos, oração é para intercessor, para a igreja que gosta de orar. A igreja que gosta de orar, ela não se cansa, ela não se abate, ela não murmura porque ainda não aconteceu a vitória daquela situação. Não, ela tem prazer de orar. Ela ora com uma coisa na cabeça dela. Sabe qual é? Verdade, certeza que Deus já está realizando a obra. E pela fé dela, Deus já cumpriu a palavra. O intercessor não fica triste, não se abate, ele crê, ele sabe que Deus está fazendo a obra. Estão entendendo, irmãos? Aí está o segredo de intercessor. E a Bíblia diz então que Ana era intercessora. A fé daquela mulher levou aquela mulher a perseverar, mesmo sendo perseguida, injustiçada, maltratada, pelas mulheres do marido dela, na verdade, porque falava que ela era estéril, não podia dar filho ao marido dela e que ela tinha um filho, Então maltratava, humilhava a Ana. E Ana então colocou a vida diante de Deus e apresentou a vida dela ao Senhor. E a Bíblia diz então que Deus respondeu Ana e deu a ela o filho que havia prometido. Diga agora a Deus, queridos. E agora a coisa mais linda também, após Deus ter feito essa obra na vida de Ana, Ana entregou o melhor dela para Deus, para agradecer a Deus, o presente dado. Então Deus viu o amor daquela mulher, que não estava apegado, àquela criança que Deus tinha dado, que era o único filho dela. Então o que Deus fez? Deu mais filho, abriu a madre de Ana e concebeu ela mais filhos com seu marido. Vocês estão vendo? Quando a pessoa crê dessa forma, Deus está sempre acrescentando, sempre dando mais. Diga agora a Deus, amados.
Você também observa a fé, queridos irmãos, né? De Esther. O que Esther era? Fala, uma mulher sem filhos, né? Uma mulher, né? Não era casada, uma mulher que não tinha casa para morar, não tinha família porque era órfã de pai, era órfã também de mãe, não tinha nome na terra, era pobre, queridos, muito pobre. Mas aquela mulher tinha uma coisa, não tinha nada, mas ela tinha, sabe o quê? Acreditava em Deus, ela tinha uma fé imensa. Querido, quando você tem essa fé te levanta, essa fé te sustenta. Essa fé conclui o que Deus tem para realizar na tua vida. Essa fé, querido, né? Opera maravilhas. Diga agora a Deus, queridos. Essa fé te prepara e te prospera e realiza uma obra muito grande, porque você crê dessa forma. E a Bíblia diz que a fé de Esther se chama, através da fé de Esther, ela se tornou uma mulher o quê? Determinada. A fé de Esther a conduziu a ser uma pessoa determinada. O crente que não tem determinação é sim, sim ou não. Não é isso? O crente que não tem determinação, ele não chega a lugar nenhum. Ele não cresce nada. Ele tem medo de tudo. De tudo. De sair à noite, de trabalhar. Está entendendo? Não faz nada. Ele vive de braço cruzado. Não é verdade? Não vai a lugar nenhum. Ele quer fazer concurso, quer passar. Né? Ele faz até inscrição. Mas ele não estuda para passar no concurso. E Deus não vai abençoar. Quando a pessoa quer passar em um concurso, ele apresenta a inscrição ao Senhor, pede a Deus a vitória naquele concurso, mas ele vai fazer a parte dele, ele vai estudar. Aí Deus vai honrar ele. Diga agora a Deus, irmãos. Determinação. E a Bíblia diz então, quando você tem determinação, você vai de encontro àquilo que Deus tem para a sua vida. Eu me lembro orando com uma irmãzinha, Deus falou, você vai ser juíza da Maria, né? E naquele momento ali, aquela advogada, né? Que não tinha dinheiro, não tinha nada, mãe solteira de uma garotinha de 8 anos de idade, ela creu no que Deus falou através da minha boca. E eu falei para ela, o senhor está dizendo que você vai ser juíza do tribunal da Marinha, e atrás de uma cortina vermelha, Deus vai te colocar ali, como juíza da Marinha. E você vai dar ordem, né, às águas do mar. Olha que profecia. E ali aquela mulher, né, passou-se alguns meses e veio, né, o concurso para a Marinha. Então, ela sabendo que Deus tinha um plano com ela lá na Marinha, ela estudou muito e se inscreveu, né? E o que aconteceu com aquela mulher? Foi o primeiro lugar do concurso da Marinha, primeiro lugar. Aquela mulher saiu em jornal, saiu em televisão, saiu em rádio, saiu em tudo quanto é lugar. Tudo que é lugar aquela mulher saiu. E o que aconteceu, irmãos, né? No dia que ela foi chamada, né, para poder tomar conta da Marinha, né? Quando eu cheguei lá, que ela me chamou para estar lá, foi eu e mais uma irmã daqui da igreja, a diaconisa Sônia, foi comigo. Quando eu cheguei lá, irmãos, naquele lugar estava tampado de homens da Marinha, tudo de branco, né? Repórter de tudo quanto é lado. Sabe onde que aquela mulher estava? Aonde? Atrás da cortina vermelha, né, do tribunal da Maria, sentada ali, como eu tinha visto. Quando ela me viu chegando, ficou em pé e falou, venha cá, pastor Eliane. Então eu fui. Aí ali ela mandou dar o testemunho para aquele povo. Irmão, era repórter de tudo quanto é lado. Então, né, o nome do celeiro saiu no repórter, televisão, jornal, em todo lugar, né, o que Deus fez ali no ministério, ali na vida daquela mulher. Amados, eu quero dizer para você que a determinação, Deus falou e ela partiu para cima daquilo que ela creu, recebeu e assumiu determinação. E Deus cumpriu a profecia, né? Agora presta bem atenção. O que houve com Ana, ou não, com Esther? Deus, né, falou que ela seria a rainha dos judeus. Então ela, sabendo que Deus tinha um plano com ela, o que ela fez? Se preparou em jejum, se preparou em oração. O primeiro lugar é Deus, é buscar Deus, colocar o problema, a sua vida na mão desse Deus, né? E depois é o que fala? Depois você fazia a sua parte, é isso? E o que aconteceu então? Logo em seguida, ela disse, bem, eu tenho que chegar até o rei, né? Já que eu tenho que chegar, ele vai fazer um concurso de mulheres, né, para escolher a rainha. O que eu vou fazer? Eu vou me colocar no meio delas, né? Então ela se preparou para, né, para poder o rei escolher. E ali ela foi escolhida pelo rei. E logo em seguida, o que ela fez? Deu outro jeito também que ela fez.
quero me aproximar desse homem, né? Então o que ela fez? Deu um jantar para ele. Agora, querido, se você quer alguma coisa, você não pode recuar, você não pode se isolar, você não pode fugir, você tem que se arrumar, tem que ir à frente, tem que partir para aquela direção, para aquela situação que você quer. É assim que a gente tem que fazer, determinação. Uma fé que Deus trabalha a determinação, ela tem êxito, tem vitória na caminhada. Mas aquela igreja, né, que recua, que esfria de qualquer maneira, qualquer coisa se esfria, né? Qualquer coisa, né, tem um procedimento irregular, não chega a lugar nenhum. Hoje aqui eu estou convidando a igreja a crer, estou convidando a igreja a exercitar a sua fé nesse Deus, a crescer a sua fé, saber manejar a espada que Deus te deu. Diga glória a Deus, irmão, né? Tomar uma posição ao lado do Senhor. Deus te chamou para ter vitória. Deus te chamou para você ser honrado. Deus te chamou para você ser exaltado na terra. Deus não te chamou para você querendo ser envergonhado, humilhado, perseguido, acusado. Está entendendo? Não. Deus te chamou para você ser honrado. Não é verdade? Né? Ser honrado. É verdade? É dessa forma. Agora presta atenção. A honra na vida do homem não é em boca de ninguém. Vamos explicar isso para vocês. Nunca se preocupa. Não é a boca de ninguém aqui que vai me honrar. Dizer eu te amo. Eu gosto de você. Você é uma mulher maravilhosa. Não, não é ninguém aqui que vai me honrar. A honra na vida daquele que crê é Deus que honra. É Deus que exalta. Quando Deus colocou Davi, que era um simples, né, pastor de ovelha, e fez dele rei, ele foi honrado. Tá? Quando Deus pegou Esté, que era uma mulher que não tinha nem família, nem casa para morar, era pobre, e fez dela a rainha dos judeus, Deus a honrou. Não é a boca de ninguém que honra ninguém. Que a mesma boca que muitas vezes vem aqui dar testemunho do que Deus faz na vida deles, depois desonra. Então não é boca de ninguém que honra ninguém. Na minha vida, só quem tem poder de me honrar é Deus. Aí eu sou uma mulher honrada. Graças a Deus. Então presta atenção. Não é a boca de ninguém que vai honrar ninguém aqui. Não é marido que honra mulher. Não é mulher que honra marido. O melhor que ele seja com mulher, né? O melhor que ela seja. Não é. Está entendendo? Quem honra o homem, só tem um que tem poder de honrar. Porque só esse tem poder de levantar do nada, né? E fazer dele, né, vaso honrado e exaltado. Só quem honra é Deus. E quando Deus honra, não adianta. Quem tem boca, né, pode desonrar, falar o que quiser, mas a pessoa está honrada. Está vendo? Então preste atenção. Entenda que na caminhada com Deus, você tem que entender que a sua honra não vem de boca de ninguém. Preste atenção. A sua honra vem daquele que é Deus e que tem poder de te honrar. De quebrar o mal na tua vida e te colocar numa posição de honra. Está vendo? Dessa forma, hoje aqui você vai entender, né, o que Deus quer realizar na tua vida. E vai entender também o que Deus já tem feito e vai agradecer e aprender a servir a Deus com a sua fé, sempre exercitando a sua fé nesse Deus, sempre tomando posição diante do Senhor. E é dessa forma que Deus, né, Ele honra, estabelece o plano dele sobre a nossa vida, né? Porque o propósito de Deus, né, não tem falha. Tá vendo, irmãos, né? O homem pode ter falha, mas o propósito de Deus, na verdade, não falha. Não falha. Porque Deus, Ele é fiel. Né? É isso aí? Então hoje aqui eu quero te convidar em nome de Jesus, né, para você tomar esse propósito diante de Deus, né, e viver segundo o que Deus tem para a tua vida. Tomar a sua posição na terra e deixar Deus realizar a grande obra que Ele tem te chamado. E certamente quando Deus honra uma pessoa, toda a sua família é visitado pelo Espírito da honra. Quando Deus exalta uma pessoa, toda a família é exaltada pela exaltação que Deus deu. Diga glória a Deus, igreja. Então hoje aqui eu estou convidando a igreja a marchar na visão. Não olhar para trás de onde você veio. Não olhar para o lado, para aqueles que pelejam contra a tua vida, para atrapalhar o que Deus tem contigo. Mas olhar para esse Deus que tem poder de honrar
né, de estabelecer o plano dele na tua vida, né, e de trabalhar toda a resposta que ele tem contigo e toda a sua família. Diga glória a Deus. Né? Dá uma salva de palmas para Jesus. Diga glória a Deus. Se você quer vitória na tua vida, marche com Deus. Não pare. Deus te chamou na sua juventude para você fazer diferença na terra. E há um mel que o anjo está deixando na sua mão. Há um mel que o anjo está deixando na tua mão. E tem um mistério do mel na tua vida. E o Senhor está trabalhando nesta hora. Rabaixa, maganaixa, rabaixa, maiganai, ganai, rabaixa, maiganai, ganai, rabaixa, maiganai, ganai. Ramanachai, rabaixa, maiganai, ramanachai, rabaixa, maiganai, ramanachai, rabaixa, maiganai, rabaixa, maiganai. Liberando com justiça, liberando com comunhão, saúde, alegria, prosperando, salvando almas dentro de casa, desacorrentando filhos, maridos. Está molhando a tua igreja. Essa é a mesma certeza que essa chuva está molhando cada lar, trabalhando e orvalhando com o orvalho do Senhor. Nós oramos aqui, quebrando todo o mal e liberando a bênção de Deus sobre cada lar, sobre cada filho, sobre cada marido, sobre cada esposa e sobre a vida da tua igreja. Repousa a tua bênção em nome de Jesus. Essa vitória, e que nessa noite de Deus, muros sejam levantados, muros sejam erguidos, muros sejam restaurados por Deus na vida dos meus filhos, porque eu profetizo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus. Dá salve.